Uma coisa que eu esqueci de falar... Enfim. My words keep getting tangled up in my words. Deu tudo certo, você chegou até aqui, você fez sua mala, maravilha, vamos lá, primeiro dia. Então assim, adaptação, né, bicho? Adaptação é sempre um treco, principalmente pra quem vem do hire, primeiro trampo, primeiro embarque, é tudo muito assustador. A regra número 0, bicho, bate muito forte. Chega e resolve o trampo. O que é? O set de Big Band? Arregaça, resolve isso. Leia aquela desgraça inteira. O que é? O production show? Bicho, vai lá e faz seu trampo mesmo, não enrola, entendeu? Até porque, principalmente com brasileiro, latino, os caras olham e falam, ah, mano, vocês são preguiçosos, né? Tipo, vocês são malacos, vocês não gostam de trampar. Então a gente já tem essa fama de que a gente não faz direito, de que é tudo nas coxas, de que a gente é bêbado, de que a gente é drogado. Temporada brasileira é onde mais se desembarca a gente. Por quê? Porque a gente é esse povo aí, né? Meu, primeira coisa, vem e come o trampo com farinha, velho. Chega e fala, mano, vim, resolvi o trabalho. Bicho, tenta ser legal com seu roommate, entendeu? Tenta ser um cara razoável com o cara que vai dividir cabine com você. No caso de você dividir cabine, claro. Quase tive problema uma vez, dividir cabine com um guitarrista, e a gente embarcou no mesmo dia. Quando eu cheguei na cabine, cheguei um pouco depois dele, tava tudo tomado, assim. Normalmente as cabines são muito justas. E o cara simplesmente espalhou as coisas dele pela cabine, assim. E aí eu não o conhecia, mas falei, cara, isso vai dar jaz, isso vai dar problema. Falei, negão, vamos combinar uma coisa hoje, que é o primeiro dia, pra gente não ter treta depois. Tem 2 prateleiras, bicho, 2 suas, 2 minhas. Tenta ser razoável, tenta ser um cara que pensa um pouco no senso comum. E aí provavelmente você não vai ter problemas. Ou no caso de ter problema, você vai minimizar esse tipo de adversidade. Normalmente o que acontece, as pessoas contam a vida aqui. O cara chega e em 3 dias ele é teu melhor amigo. O nego abre o coração mesmo, até pela carência, até pelo confinamento. Então, conselho de amigo, bicho, o cara não é teu amigo, você acabou de conhecer ele, entendeu? Tenha isso em mente. As pessoas não precisam saber da sua vida. Como dizem os hispanos, pueblo tico, infierno grande. Cara, cidade pequena, inferno grande. Uma coisa que é importante, fique atento às regras. Veio um menino pra cá de outro departamento, que é brasileiro também. O cara tomou 11 warnings numa outra empresa. Cara, 11 warnings. Isso por quê? Porque tava na temporada brasileira e a empresa não podia mandar embora, porque tem um contingente mínimo de brasileiros. Então a empresa fazia vista grossa, ele é de um outro departamento, de uma empresa meia boca. Era, né? Será que vale a pena viver assim? Vi poucas vezes eles fazerem drug test ou álcool test aqui. Mas quando faz, bicho, não tem perdão, assim. Existe uma tolerância mínima para álcool, a tolerância é 0 para drogas. E se o cara for pego, sinto muito, vai para casa. Siga as regras, né? Seja esperto. Não perca o seu trabalho por bobeira. Em última instância, se você é um cara relax, se você é um cara nice com todo mundo, ninguém vai querer te ferrar. Ou os caras vão tentar passar um pano pra você. Se você é um desgraçado, o nego não vai ter dó, entendeu? O nego vai te derrubar mesmo, vai te dar um carrinho e não é vai te dar uns 220 e é assim mesmo, velho. Aí eu falei warning, né? Warning é uma advertência. Normalmente você pode ter 3 warning. Então você vai lá, toma o primeiro, você vacilou de novo, você toma o segundo, você toma o terceiro, você vai pra casa. Em alguns casos, se você tomar, dependendo do que você fez, você já toma um e vai pra casa. Algumas coisas são justa causa e você vai saber disso assim que você assinar o contrato. E numa empresa séria você recebe o contrato antes de embarcar. E aí no que acontece, se você é pego, se alguém te reporta por algum erro, você normalmente vai para uma captain's hearing, onde os caras vão te ouvir, onde o capitão vai te ouvir e vai dar o veredito. É como se fosse uma corte dentro do navio. E existem advertências menores, como um warning verbal ou como um POL, que são advertências do tipo, fica ligeiro, fica esperto, mano, não vacila. Por exemplo, tem cabin inspection. E por que tem cabin inspection? Porque, cara, tem cultura onde a galera toma banho uma vez por semana. Enfim, eu dou o exemplo do banho porque é o mais fácil de entender, creio eu. Então precisa ter algo para se manter o padrão de higiene, porque no ambiente de confinamento, imagina um vírus, imagina se um cara pega gripe ou alguma coisa. Isso se prolifera muito rápido num ambiente de confinamento onde todo mundo respira o mesmo ar, então os caras têm muito cuidado com relação a esse tipo de coisa.
Outra coisa que você tem que ficar atento é com relação aos seus trainings. Normalmente nas primeiras semanas você tem muito training de uma penca de coisa. Em teoria o seu supervisor vai te avisar, mas existem supervisores e supervisores. E na pior das hipóteses o cara vai falar, essa responsa não é minha, e aí você vai se ferrar. Então normalmente tem um board em algum lugar onde tem os trainings e aí você vai lá e dá uma olhada nisso. Na verdade se você perde training a galera já pega no pé. Todo porto você tem um horário do todos a bordo. Para a tripulação normalmente é mais cedo que para guest. Então fica de olho nesse horário, porque se você chega depois do horário de tripulação, você vai tomar carcada, não tem jeito. E se você chegar depois do guest, provavelmente o barco já não vai estar. Tem algumas histórias engraçadas disso, de nego que perdeu o navio. E aí às vezes você vai para casa mesmo, você vai ser mandado embora. Se o seu celular é daqueles que muda de horário automaticamente, tenta dar uma travada nele, porque em algumas rotas o horário do navio não é o mesmo da cidade onde você está. Dependendo do navio, eles adotam manter o horário do navio forever, assim para sempre. Em algumas rotas isso não é muito comum. A gente fica mudando de horário, tipo, chegou em Dubrovnik, atrasa 1 hora. Chegou em Veneza, adianta 1 hora. Isso varia. Então fica ligeiro com horário a bordo e horário fora. Para você não achar que, tipo, todos a bordo é 5 horas. Só que você tá com o horário de Gibraltar. Meu, ferrou. Você vai se ferrar, entendeu? Isso é coisa que ninguém me falou e eu quase me ferrei muitas vezes no meu primeiro embarque ou nos primeiros embarques. Há empresas que têm projeto, como a empresa que eu trabalho, tem um lance do tipo, eles chamam projeto buddy, que é um cara que já tem experiência que cola no novato. Então eu já fiz isso pra uma galera e quando eu cheguei aqui uma galera fez isso pra mim. Eu acho isso muito válido e acho que é um treco que devia ter em toda empresa. Uma outra coisa a respeito dessa adaptação é criar uma rotina. Assim, eu não sou um cara que acorda cedo mesmo, mais de 30 anos já. Mas tenta armar uma rotina, do tipo ir na academia, ou sei lá, dia de praia, vai pra praia. Aí eu volto, almoço na rua. E aí eu vou estudar, vou gravar vídeo. Na verdade eu tenho gravado os vídeos mais à noite. Essa aqui é uma sala de estudo que a gente tem com as coisas armadas aqui. Isso é bem legal desse navio. Tem uma bateria armada, tem os amplis aqui em cima e a gente pode estudar. A gente armou um schedule porque todo mundo da banda estuda, ou praticamente todo mundo da orquestra estuda, e alguns caras das lounge bands estudam. Então o horário ficou concorrido aqui, assim. Enfim, cara, acho que essas são as informações mais importantes. Eu espero mais uma vez que essas dicas sejam úteis e eu espero estar ajudando de alguma forma, porque eram informações que eu buscava e que eu não encontrei, assim. Encontrei alguns gringos fazendo muito mal e porcamente. Espero estar fazendo de uma maneira decente, assim, honesta. Obrigado por estar assistindo. Se você curtiu, dá um joinha e compartilha com seus amigos, enfim, com gente que você sabe que é afim de fazer isso. E até o próximo vídeo, cara. Um grande abraço, Deus te abençoe.